Então, hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre astronomia. E hoje vamos falar sobre as esferas do espaço, sobre os sóis, sobre os planetas, os mundos arquitetônicos um pouco, e vamos oferecer esse nosso estudo e agradecer a Deus por essa oportunidade. Então, nós começamos aqui, o livro chama de esferas mesmo, né? As esferas do espaço. Seja qual for a origem, as várias esferas do espaço podem ser classificadas nas seguintes divisões maiores. Número 1, os sóis, as estrelas do espaço. Número 2, as ilhas escuras do espaço. 3, os corpos espaciais menores, cometas, meteoros e planetesimais. 4, os planetas, incluindo os mundos habitados. 5, as esferas arquitetônicas, os mundos feitos sob encomenda. À exceção das esferas arquitetônicas, todos os corpos espaciais tiveram uma origem evolucionária. Evolucionária no sentido de que não foram trazidas à existência por um fiat da deidade. Evolucionária no sentido em que os atos criativos de Deus foram desdobrados por uma técnica tempo-espacial e por intermédio das operações de muitas das inteligências criadas e geradas por eventos da deidade. Os sóis. Tipos de sóis. Os sóis são as estrelas do espaço, em todos os seus vários estágios de existência. Alguns são sistemas espaciais solitários em evolução. Outros são estrelas duplas, sistemas planetários em contração ou em extinção. As estrelas do espaço existem em nada menos do que 1000 estados e estágios diferentes. Vós estáis familiarizado com os sóis que emitem luz, acompanhados de calor. Mas há também sóis que brilham sem calor. Então, aqui nós vemos duas, para mim, novidades, né? Eu não estudei isso na época. Então, que são as estrelas... Agora nós já sabemos, mas há pouco tempo se descobriu que existem sistemas binários e até sistemas com 3 sóis, né? Então, estrelas duplas. E também sóis que brilham sem calor, imagina. Números de sóis. Orvonton é iluminado e aquecido por mais de 10 trilhões de sóis. O superuniverso de Orvonton é iluminado e aquecido por mais de 10 trilhões de sóis abrasadores. Então, lembrando que Orvonton é o nosso superuniverso, tá? Não é o nosso universo, é o nosso super. Esses sóis são as estrelas do vosso sistema astronômico observável. Mais de 2 trilhões estão distantes demais, ou são pequenos demais, para serem observáveis de Urântia. Mas, no universo mestre, há tantos sóis quantos copos de água há nos oceanos do vosso mundo. Então, é muito Sol. Existem mais de 2.000 sóis em Satânia. Então, lembrando que Satânia é o nosso sistema que prevê 1000 mundos habitados. Há mais de 2.000 sóis brilhantes lançando luz e energia em Satânia. O vosso próprio Sol é um globo ardente de porte médio. Dos 30 sóis mais próximos ao vosso, apenas 3 são mais brilhantes. Deixa eu tirar aqui. Os diretores do poder do universo iniciam as correntes especializadas de energia que se jogam entre as estrelas individuais
e os seus respectivos sistemas. Esses fornos solares, junto com os gigantes escuros do espaço, servem aos centros de potência e aos controladores físicos como estações de passagem para a concentração efetiva e para o direcionamento dos circuitos de energia das criações materiais. Então, o que dá a entender aqui é que esses centros de potência e os controladores físicos, né, eles fazem dos sóis e desses gigantes escuros do espaço estações, né, da onde eles emanam certos tipos de energia. Então, quer dizer, há pessoas que podem, vamos dizer assim, estar nesses sóis, sim, esses centros de potência e esses controladores físicos. Eles sempre, e são passagens, né, ali diz assim. Tamanho crítico. Quando sóis muito grandes são lançados fora de uma roda-mãe nebulosa, eles logo se quebram, ou formam estrelas duplas. Todos os sóis são, por origem, verdadeiramente gasosos, embora possam mais tarde existir transitoriamente em um estado semilíquido. Quando o vosso Sol atingiu esse estado quase líquido, de pressão supergasosa, ele não era grande o suficiente para se partir equatorialmente, sendo este um tipo de formação de estrelas duplas. Então, as estrelas duplas são estrelas que se partiram, olha que interessante, né? Elas se quebram e formam dois sóis daí, um do lado do outro. Quando elas estão nesse semilíquido, né? Nesse estado quase líquido. Quando atingem menos do que 1/10 do tamanho do vosso Sol, tais esferas ígneas rapidamente contraem-se, condensam-se e resfriam-se. Quando os sóis atingem o tamanho de 30 vezes o do vosso Sol, ou melhor, tendo 30 vezes o seu conteúdo global de matéria real, os sóis prontamente cindem-se em dois corpos separados, seja tornando-se centros de novos sistemas, seja permanecendo cada um na gravidade do outro e girando em torno de um centro comum, como um tipo de estrela dupla. A mais recente das erupções cósmicas maiores em Orvonton foi a extraordinária explosão de uma estrela dupla, cuja luz alcançou Urântia no ano de 1572. Essa conflagração tão intensa provocou uma explosão claramente visível em plena luz do dia. Composição dos sóis. A composição de todos os sóis, ilhas escuras, planetas, satélites e meteoros é bastante idêntica. Os sóis de Nébadon não são diferentes dos de outro universo. A composição material de todos os sóis, ilhas escuras, planetas, satélites e mesmo de meteoros é totalmente idêntica. Esses sóis têm um diâmetro médio de cerca de 1.600.000 quilômetros. O do vosso globo solar é um pouco menor. A maior estrela do universo, a nuvem estelar de Antares, tem 450 vezes o diâmetro do vosso Sol e 60 milhões de vezes o seu volume. Mas há espaço abundante para acomodar todos esses enormes sóis. Relativamente, eles têm para movimentar-se um espaço relativamente igual ao que 12 laranjas teriam se estivessem circulando no interior de Urântia, e se esse planeta fosse um globo oco. Bastante espaço. Muito. Sóis variam em estado, massa e densidade. Muitas das estrelas, muitas entre as estrelas mais velhas são sólidas, mas nem todas o são. Algumas das estrelas avermelhadas, de luzes de brilho esmaecido, adquiriram uma densidade tal no centro de suas enormes massas que poderiam ser expressas dizendo-se que
dizendo-se que em 1 centímetro cúbico da estrela, se colocado em Urântia, pesaria 166 quilos. A pressão colossal acompanhada da perda de calor e energia circulante resultou em trazer as órbitas das unidades matérias básicas cada vez mais próximas entre si, até que agora se aproximaram muito do status de condensação eletrônica. Esse processo de resfriamento e de contração pode continuar até o ponto limitante e crítico de explosão por condensação última atômica. Relação da idade do Sol com a luz. A maior parte dos sóis gigantes é relativamente jovem. A maior parte das estrelas anãs é velha, mas nem todas. As anãs resultantes de colisões podem ser muito jovens e podem brilhar com uma luz branca intensa, nunca havendo conhecido um estágio inicial vermelho do brilho jovem. Contudo, tanto os sóis muito jovens quanto os muito velhos comumente brilham com uma luz avermelhada. A tonalidade amarelada indica juventude moderada, ou então a aproximação da velhice. A luz branca brilhante, todavia, significa vida adulta, robusta e longa. Estrelas variáveis, sóis pulsantes. Conquanto nem todos os sóis adolescentes passem pelo estágio de pulsação, pelo menos não visivelmente, vós podeis, ao olhar para o espaço, observar muitas dessas estrelas mais jovens, cujas ondas respiratórias gigantescas demoram de 2 a 7 dias para completar um ciclo. O vosso próprio Sol ainda traz vestígios decrescentes nas poderosas expansões dos seus dias mais jovens, mas o período primitivo de pulsação, de 3 dias e meio, alongou-se até o ciclo atual de 11 anos e meio de manchas solares. 2. Sóis pulsantes podem dar origem a sistemas solares. Algumas das estrelas variáveis no estado de pulsação máximo ou próximo dele estão em processo de originar sistemas subsidiários, muitos dos quais finalmente serão bastante semelhantes ao vosso próprio Sol, com os planetas girando ao seu redor. O vosso Sol estava justamente em um estado igual de pulsação vigorosa, quando o maciço sistema de Angona aproximou-se muito dele, e a superfície externa do Sol começou a expelir verdadeiras correntes, camadas contínuas de matéria. Isso prosseguiu com uma violência sempre crescente, até quase a justa posição, quando os limites da coesão solar foram atingidos e uma grande quantidade de matéria ancestral do sistema solar foi expelida. Em circunstâncias similares, a maior aproximação do corpo atraído faz algumas vezes expelir planetas interiores, e até mesmo uma quarta ou uma terça parte de um Sol. Essas expulsões maiores formam certos tipos peculiares de mundos envolvidos por nuvens, esferas semelhantes a Júpiter e Saturno. Agora, vocês têm alguma... vamos dar uma paradinha? Vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Boa noite aos que chegaram depois. Boa noite. Sabino, Maria, Franklin. Eu gostaria de perguntar uma coisa. Noite. Como é que é possível? Da onde vem a luz? As estrelas, as coisas? É muito impressionante essas coisas. Sim. O que a gente estudou anteriormente é que todo esse processo, ele parte da energização, né, de certos, vamos dizer, filhos de Deus, mas criaturas de Deus, né, que eles chamam de controladores físicos, centros de potência, ali como se viu, né, eles vão para o espaço e criam, né, e fazem com que surja
essas energias, as nebulosas, né, de início, e depois essas energias, elas vão, são energias, e dessa energia surge a luz, surge toda essa energia, e sóis, né, todas essas Entendi. nebulosas, entendeu? É daí que vem a luz mesmo, é desses... Beleza. Até a gente comentou semana passada como eles falam de tal maneira para a gente que esses seres fazem com a energia, né? Eles ativam essa energia e que parece mágico para a gente quando eles descrevem no livro, sabe? Muito legal. Então, e é daí que vem a luz, né? São esses Obrigado. seres que o próprio Deus manda, né? E eles fazem com que aconteça essa matéria no universo e se desenvolva. E a Obrigado. luz dos sóis faz com que a vida, né, depois nos planetas, aconteça, que é o auge, né, da criação. É para isso que Deus criou os planetas, e para serem habitados, os sóis, né, para que aqueçam e deem vida ao planeta. É isso. Mais algum comentário ou alguma pergunta? Alguém quer continuar a ler? Posso ler um pouco, Lívia? Ah, Outras causas de estrelas variáveis. As variáveis estelares têm numerosas origens. Em algumas estrelas duplas, as marés causadas pelas rápidas alterações nas distâncias, à medida que os dois corpos giram em torno de suas órbitas, ocasionam também flutuações periódicas de luz. Essas variações na gravidade produzem fulgores regulares e repetidos, exatamente como as captações de meteoros, pelo aumento da matéria energética na superfície, as quais resultariam em um clarão relativamente súbito de luz, que iria rapidamente devolver o brilho normal daquele Sol. Algumas vezes, um Sol irá capturar uma corrente de meteoros em uma linha de menor oposição à gravidade, e ocasionalmente as colisões poderão causar fulgurações estelares. Mas a maioria desses fenômenos é causada inteiramente por flutuações internas. Num grupo de estrelas variáveis, o período de flutuação da luz depende diretamente da luminosidade. E o conhecimento desse fato capacita os astrônomos a utilizar esses sóis como faróis do universo, ou como pontos precisos de medição para a futura exploração de grupos distantes de estrelas. Por meio dessa técnica, é possível medir distâncias estelares de até mais de 500 mil de anos-luz, mais precisamente. Métodos melhores de medição do espaço e uma técnica telescópica aperfeiçoada irão revelar-vos mais totalmente, dentro de algum tempo, as 10 grandes divisões do superuniverso de Orvonton. Vós ireis reconhecer ao menos 8 desses imensos setores, como sendo grupos enormes e bastante simétricos de estrelas. Que legal, eles já estavam fazendo uma previsão ali do que nós vamos conseguir ver, né? sim, e olha que eles vão notar que tem uma simetria, né? É. 10 grandes divisões, né? Densidade dos sóis. A massa do vosso Sol é ligeiramente maior do que o estimado pelos vossos físicos,
que a consideram como sendo de 2 octilhões de toneladas. Está atualmente em um ponto intermediário entre as estrelas mais densas e as mais difusas, tendo cerca de 1,5 vezes a densidade da água. Mas o vosso Sol não é nem líquido nem sólido, é gasoso. E isso é verdadeiro, não obstante seja difícil explicar como a matéria gasosa pode alcançar tal densidade e até densidades mais elevadas. Estado físico e densidade, supergases. Os estados gasoso, líquido e sólido são uma função das relações atômico-moleculares, mas a densidade é uma relação entre o espaço e a massa. A densidade varia diretamente com a quantidade de massa no espaço e inversamente com a quantidade de espaço na massa. Tanto o espaço entre os núcleos centrais da matéria e das partículas que giram em torno desses centros, quanto o espaço dentro dessas partículas materiais. As estrelas que se resfriam podem ser fisicamente gasosas, ao mesmo tempo tremendamente densas. Vós não estáis familiarizados com os supergases solares, mas essas e outras formas inusitadas de matéria explicam até mesmo como os sóis não sólidos podem alcançar uma densidade igual à do ferro, aproximadamente a mesma de Urântia, e ainda estar em um estado gasoso altamente aquecido e continuar a funcionar como sóis. Os átomos menos densos, supergases, são excepcionalmente pequenos. Eles contêm poucos elétrons. Esses sóis também perderam, em uma grande medida, as suas reservas ultimatômicas livres de energia. Densidade comparativa dos sóis. O Sol maciço de Veluntia, um dos maiores de Orvonton, tem a densidade correspondente a 1/1000ª parte da atmosfera de Urântia. Fosse ele de composição semelhante à da vossa atmosfera e não fosse superaquecido, seria tão vazio que os seres humanos rapidamente sufocar-se-iam caso estivessem lá. Nossa. Outro dos gigantes de Orvonton agora tem uma temperatura de superfície um pouco abaixo de 1.600 graus centígrados, né? O seu diâmetro ultrapassa os 480 milhões de quilômetros. Espaço amplo o suficiente para acomodar o vosso Sol e a órbita atual da Terra. Contudo, para todo esse enorme tamanho de mais de 40 milhões de vezes o do vosso Sol, a sua massa é apenas cerca de 30 vezes maior. Esses sóis enormes têm franjas tão extensas que quase alcançam uns aos outros. Função energética dos sóis. Existem inúmeras técnicas de formação solar e origem planetária. Há inúmeras outras técnicas para gerar sóis e isolar os planetas. Contudo, os procedimentos descritos anteriormente sugerem os métodos pelos quais a grande maioria dos sistemas estelares e famílias planetárias é trazida à existência. Se quiséssemos descrever todas as diversas técnicas envolvidas na metamorfose estelar e na evolução planetária, isso requeriria a narrativa de quase uma centena de modos diferentes de formação de sóis e origem de planetas. À medida que os vossos astrônomos escrutinarem os céus, observarão fenômenos indicativos de todos esses modos de evolução estelar, mas raramente detectarão a evidência da formação de conglomerados pequenos e não luminosos de matéria que servem como planetas habitados, a mais importante das vastas criações materiais. Os planetas, né, a mais importante disso. Somente os sóis que funcionam nos canais diretos das correntes principais da energia do universo podem brilhar para sempre.
Esses fornos solares ardem indefinidamente, sendo capazes de repor as suas perdas materiais com a absorção da energia de força do espaço e energias circulares análogas. Todavia, estrelas muito distantes desses canais principais de recarga estão destinadas a passar pelo esgotamento de energia. Gradualmente resfriam-se e finalmente apagam-se. Rejuvenescimento solar. Tais sóis, mesmo mortos ou moribundos, podem ser rejuvenescidos por um impacto de colisão ou podem ser recarregados por certas ilhas de energia não luminosas do espaço, ou ainda mediante a tomada por gravidade de sóis vizinhos menores, ou sistemas. A maioria dos sóis mortos irá experienciar uma revivificação por meio dessas técnicas evolucionárias ou outras. Aqueles que não forem recarregados finalmente desse modo estão destinados a passar pela desintegração com a explosão da massa, quando a condensação da gravidade atingir o nível crítico de condensação última atômica da pressão de energia. Esses sóis em desaparecimento convertem-se assim em energia da forma mais rara, admiravelmente adaptável para energizar outros sóis mais favoravelmente situados. Eu fico impressionada com esses detalhes, né, por isso que eu disse, os reveladores têm uma biblioteca lá com tudo isso, eles não sabem de cabeça todas essas coisas, é muito detalhe. E às vezes eu fico pensando, né, é importante eles terem passado para a gente saber, mas tem coisas que eu acho que são muito detalhistas, são demais. E parece ser, assim, uma ajuda para os astrônomos, né? Pois é. Olha, chegou a hora de vocês saberem aquilo que realmente está acontecendo, ó. Existem sóis assim, existem sóis que vão se apagar, existem sóis que vão explodir, existem sóis que vão se... Eu nunca tinha ouvido falar anteriormente de sóis que fossem se reenergizar. Eu sempre achei que quando eles morriam, né? Quando eles consumiam toda a energia, eles não se energizam. E há sóis que se energizam, há sóis que vão explodir, que vão ajudar outros sóis, e esses que explodem, olha que interessante, eles vão ajudar outros sóis com a sua energia, né? Não é perdida aquela energia deles, eles vão ajudar. Muito legal. Uhum. Então, quer dizer, tudo isso para nós eu vejo assim, né? É muito legal você saber de todos esses detalhes, porque os nossos cientistas, eles têm alguma certeza, mas é mais teorias do que outra coisa. Diz que dentro da astronomia é mais teoria do que outra coisa, né? Então, eles conjecturam. E aqui não, eles sabem, né? Alguns ali até participam da criação, né? De todos esses sóis, de toda essa energia. Bem-vindo, José. Então, tá, vamos continuar. É o próximo, Lília. Próximo, né? Não, peraí. Aí. Temperaturas do Sol. A temperatura interna de muitos sóis, e mesmo a do vosso Sol, é bem mais elevada do que se crê normalmente. No interior de um Sol, praticamente não existem átomos intactos, estão todos mais ou menos fragmentados pelo bombardeamento intenso de raio-x, o que é característico das altas temperaturas. Independentemente de quais elementos materiais apareçam nas camadas externas de um Sol, aqueles que estão no seu interior tornam-se muito similares, por causa da ação dissociativa dos raios-x destruidores.
Os raios-x, em geral, são os grandes niveladores da existência atômica. A temperatura da superfície no vosso Sol é de quase 3.300 graus centígrados, mas cresce rapidamente à medida que se penetra no seu interior, até atingir a inacreditável marca de cerca de 19.400.000 graus. Por isso que eles dizem que é muito mais do que a gente crê, porque eu acho que a gente nem tem condições de medir isso aí. Nas regiões centrais, todas essas temperaturas sendo expressas na vossa escala Celsius. Existe uma camada reguladora de gases quentes, algumas vezes a temperatura de milhões de graus, que envolve os sóis e que atua para estabilizar as perdas de calor e também para prevenir as flutuações perigosas de dissipação do calor. Durante a vida ativa de um Sol, a temperatura interna de 19.400.000 graus centígrados permanece quase a mesma, a despeito da queda progressiva da temperatura externa. Nossa, que loucura! 19 milhões. Fontes de energia solar. Todos esses fenômenos indicam um enorme gasto de energia, e as fontes da energia solar, nomeadas pela ordem da sua importância, são: 1. A aniquilação de átomos e, finalmente, dos elétrons. 2. A transmutação de elementos, a qual inclui o grupo de energias radioativas assim liberadas. 3. A acumulação e a transmissão de certas energias universais de espaço. 4. A matéria espacial e os meteoros, que sem cessar estão mergulhando nos sóis abrasadores. 5. A contração solar, o resfriamento e a consequente contração de um Sol produzem uma energia e um calor algumas vezes maior do que os supridos pela matéria do espaço. 6. A ação da gravidade a altas temperaturas transforma certos potenciais circuitados em energias irradiantes. 7. A luz recaptada e outras matérias que são atraídas de volta ao Sol, após haverem no deixado juntamente com outras energias de origem extrasolar. 35 milhões de graus, o ponto de ebulição eletrônico. Vós poderíeis tentar visualizar a temperatura de 19.400.000 graus centígrados, associando-a a algumas pressões de gravidade, como o ponto de ebulição eletrônico. Sob essa pressão, em tais temperaturas, todos os átomos são degradados e fragmentam-se nos seus componentes eletrônicos, em outros componentes ancestrais. Até mesmo os elétrons e outras associações de ultímatons podem ser fragmentadas, mas os sóis não são capazes de degradar os ultímatons. Essas temperaturas solares aceleram enormemente os ultímatons e os elétrons, e ao menos aqueles elétrons que continuam a manter sua existência sob tais condições. Vós compreendereis o que essa alta temperatura significa na aceleração das atividades dos ultímatons e dos elétrons, ao considerardes que uma gota de água comum contém mais de 1 bilhão de trilhões de átomos. Essa seria a energia de mais de 100 cavalos vapor exercida continuamente por 2 anos. A quantidade total de calor irradiada agora pelo Sol desse sistema solar a cada segundo é suficiente para ferver toda a água em todos os oceanos de Urântia, no tempo de apenas 1 segundo. Que loucura! Cada segundo. Em 1 segundo, tu ferve toda a água dos oceanos, hein? Olha que temperatura. Pois é. Querem fazer algum comentário? Alguma pergunta? O bom seria se a gente pudesse aproveitar essa energia, né? Energia solar. E tem uma energia, vocês viram que é uma energia que ainda é desconhecida, né? Que eles não conseguiram ali,
que essa energia é desconhecida, não sei se já descobriram alguma coisa, mas que também algumas dizem, né, que, por exemplo, a energia solar não vai muito para frente por causa dos donos dos poços de petróleo que querem vender, né, o petróleo e a energia que vem a partir o diesel e porque a solar hoje qualquer um não, ainda é um pouco cara, mas é uma energia que as pessoas têm condições de botar umas placas em casa e deu, isso. né? Eu acho que até os carros, né, poderiam ser movidos a energia solar. Então, Na verdade, eu acho que tudo pode ser movido a energia solar, né? Desde que um aparelho, uma geladeira, qualquer coisa que precisa de energia, ela pode ter uma fonte, né? Onde que ela capta, né? Onde que ela capta a energia solar e ela funcionar. A questão é que isso envolve muito... É uma questão mesmo de interesse, né? De egoísmo, né? A gente sabe disso, né? Porque o sol ninguém pode mandar, ninguém pode botar como diz assim, né? Um muro e dizer, eu sou o dono do sol, né? Então, mas no momento que a nossa tecnologia avançar a tal ponto, igual quando a gente tinha, né, avançou essa questão da internet, da mídia, do CD, né, do pendrive, aí ficou tão assim avançada a questão de que hoje até acabou a questão de venderem discos, né, de CD, porque a tecnologia ficou tão acessível à maioria que não dá mais para cobrar algumas coisas, né? Mas a gente não chegou nesse ponto. Gente, a energia eólica, ninguém conheceu o catavento? sim. No interior a gente tinha os cataventos. Armazenava. Hoje é energia eólica, tem esses parques imensos, né? Mas a energia. Você vê que mesmo em alguns lugares, quando a pessoa compra painéis solares, investe, né, um dinheiro caro aí para ter a sua casa movida a energia solar, existem umas leis locais, por exemplo, né? Aqui no Espírito Santo da energia Excelsa. Se você instalar né, um gerador placa lá, você é contra a lei se a empresa Excelsa ela não vir regulamentar, vai te multar. Ou seja, você não pode apenas comprar o painel solar e colocar, você tem que compartilhar essa energia com a empresa. Você vai ter crédito com ela, entende? Isso são coisas muito interessantes. Você não pode apenas botar um painel solar, agora eu não vou mais pagar energia para a empresa, aqui no caso do Espírito Santo é Excelso. Não, você tem que ter o aval da empresa e eles vão ter assim um controle, porque vai estar ligado no relógio deles, você está gerando, é como se fosse um sócio deles. Você gera energia solar, envia para eles, e aí você gastou, sei lá, 100 quilowatts, mas você produziu 1.000 quilowatts, aí você tem esse crédito com eles, né? Então, são coisas assim muito, ainda um pouco difícil, né? Mas ainda é caro, mas é o futuro, né? É o futuro, né, Stanley? Isso aí não vai fugir. Ainda tem a resistência dos donos dos poços de petróleo, porque muitos países, eles têm a base econômica deles toda nos poços, na parte petrolífera ali, né? A riqueza do mundo é muito baseada nisso. Mas isso vai aos poucos cair, porque eles vão ver que não, né? Tudo que a energia mais limpa é baseada na energia solar e na energia eólica, né? E mesmo na base dos rios, né? Então, isso vai ser o futuro, não tem como fugir. Eles estão resistentes, né? Mas, porque tá tudo muito caro, tá cada vez mais caro o gás, como é que se diz, o diesel, a gasolina. Então, isso vai ter o pessoal já está encontrando, né, outros meios, procurando, né? Dizem que, eu ouvi falar, não sei, né, mas que existem carros movidos a água. Os carros movidos a água, graças... É o hidrogênio, né? Hidrogênio, porque ele é um hidrolisador, né? Na verdade,
tem uma empresa em São Paulo que tem um ônibus, eu esqueci o nome agora, que é movido a água, uma água assim, né, entre aspas, né? Eles têm um hidrolisador onde que, né, esse sistema lá, a água passa, então ele consegue separar o hidrogênio, né, da água, que é o H2O, né? E aí ele vai gerar água, vai retirar o hidrogênio e essa quantidade de água vai gerar não sei quantos litros de hidrogênio. O hidrogênio é altamente combustível, né? E aí ele vai ser movido igual o carro a gás. Então vai ser o hidrogênio, é muito mais potente que esses gases que são usados no kit gás, né? Então a água seria isso, né? Eles hidrolisar, pegar água e conseguir num processo lá de hidrolização tirar o hidrogênio, essa molécula de hidrogênio que está aliada ao oxigênio, né? E aí eles têm isso daí, é uma coisa fantástica, só que também exige uma certa resistência a isso também, né? E Porque é uma também coisa ainda é um processo caro, né? Mas vai melhorando, né, com o tempo e vamos ver qual O energia que vai. problema de energia solar são as baterias, né? Não tem como guardar essa energia. As baterias são altamente poluentes, né? Depois que ela findar a vida dela, vai jogar na terra e vai poluir tudo. Então, ainda está esbarrando nesse problema aí. As baterias. Tá. As placas também são. As placas elas têm durabilidade de 10 anos e elas são cheias de metais pesados. Então, ainda não é o ideal, né? Esse tipo de energia ainda vão ter que estudar uma outra maneira para que ela venha e não cause efeitos colaterais piores ainda. Tem um colega meu que instalou a placa para ter energia solar, aí durante o dia ela produz muita energia, né? Aí ele vende para a Celesc, aqui no caso a Celesc, a 40 centavos o quilowatt, coisa que tem. E aí, de noite, ele pega da Celesc, aí ele paga 70. Entendeu? Ele vende por 40 e depois de noite ele paga 70 para a Celesc. Então, quem instala, você tem o aparelho, o gasto do aparelho, e depois você tem a energia, você vende quase pela metade do preço que você vai comprar depois. É assim que funciona a energia solar. Ainda não. Está caminhando ainda. E aí ele diz que ele tem uma economia de R$3.000 por mês. Ele tem muita coisa. Ele tem a chácara, né? A Estela conhece a história dele. Para quem gasta bastante energia, eu acho que é vantagem, né? Ter essas placas. Ele diz que quem gasta acima de R$100 vale a pena. Vamos ler mais um pouco? Vou ver mais um pouco. Quem gostaria agora de ler? Descansar, Estela. Enquanto vocês decidem, eu vou colocar aqui a apresentação dos slides. Já decidiram quem vai? Seu Sidney, quer ler? Tá bom. Estabilidade solar. Tá dando para ouvir bem? Tá ótimo. O equilíbrio entre as pressões da gravidade e do calor determina a estabilidade do Sol. A estabilidade do Sol é totalmente dependente do equilíbrio da disputa entre o aquecimento e a gravidade. Pressões tremendas contrabalançadas por temperaturas inimagináveis, a elasticidade interior do gás dos sóis mantém as camadas sobrepostas de materiais variados e, quando a gravidade e o calor estão em equilíbrio, o peso dos materiais externos iguala-se exatamente à pressão da temperatura dos gases subjacentes e interiores. Em muitas estrelas mais jovens,
A condensação contínua da gravidade produz temperaturas internas sempre crescentes e, à medida que o calor interno cresce, a pressão interna dos raios-x nos ventos dos supergases torna-se tão grande que, ajuda pelos movimentos centrífugos, leva um Sol a começar a atirar ao espaço a sua camada exterior, compensando, assim, o desequilíbrio entre a gravidade e o calor. Dois, estado atual e futuro do nosso Sol. O vosso próprio Sol há muito atingiu um relativo equilíbrio entre os ciclos de sua expansão e sua contração. Aquelas perturbações que produzem as pulsações gigantescas de muitas das estrelas mais jovens. O vosso Sol tem atualmente cerca de 6 bilhões de anos de idade. No momento presente, ele está passando pelo seu período de maior economia. Ele brilhará com a eficiência da fase presente por mais de 25 bilhões de anos. E, provavelmente, experimentará um período de declínio, parcialmente eficiente. Tão logo quanto os períodos somados da sua juventude e de seu funcionamento estável. 3. Esgotamento solar, resultado de escape de luz e vazamento ultimatônico. Um controle de gravidade sobre os seus elétrons é mantido de tal modo pelos sóis maiores que a luz escapa apenas com a ajuda dos poderosos raios-x. Esses raios colaboradores penetram em todo o espaço e servem para a manutenção das associações ultimatônicas fundamentais de energia. As grandes perdas de energia nos dias iniciais de um Sol, depois de haver atingido a sua temperatura máxima de mais de 19 milhões e 400 mil graus Celsius, são devidas não tanto ao escape da luz, quanto aos vazamentos ultramatônicos. Essas energias dos ultimátomos se projetam na direção do espaço exterior, para participar da aventura da associação eletrônica e da materialização de energia, como uma verdadeira explosão de energia durante os tempos da adolescência solar. Colapso do Sol. Nos grandes sóis, pequenas nebulosas circulares. Quando o hidrogênio se esgota e a contração da gravidade sobrevém, se esse corpo não for suficientemente opaco para reter a pressão interna de suporte para as regiões externas dos gases, então, um súbito colapso ocorre. As mudanças da gravidade elétrica dão origem a grandes quantidades de partículas mínimas desprovidas de potencial elétrico. E essas partículas prontamente escapam do interior solar, causando assim, em poucos dias, o colapso de um Sol gigantesco. Foi a emigração dessas partículas fugitivas que provocou o colapso do gigante nova da nebulosa de Andrômeda, há cerca de 50 anos atrás. Esse imenso corpo estelar entrou em colapso em 40 minutos do tempo durante. As ilhas escuras do espaço. As ilhas escuras do espaço, funções de controle. As ilhas escuras do espaço são os sóis mortos e outras agregações imensas de matéria desprovida de luz e calor. As ilhas escuras, algumas vezes, têm massas enormes e exercem uma poderosa influência sobre o equilíbrio do universo e a manipulação da energia. A densidade de algumas dessas grandes massas é quase inacreditável. E essa grande concentração de massa capacita essas ilhas escuras a funcionarem como grandes volantes de balanceamento.
mantendo imensos sistemas vizinhos sob um controle efetivo. Elas mantêm o equilíbrio de força em muitas constelações, muitos sistemas físicos que, de outro modo, precipitar-se-iam em rápida destruição, caindo em sóis próximos. São mantidos em segurança sob a atração da gravidade dessas ilhas escuras guardiãs. E é por causa dessa função que as podemos localizar com precisão. Medimos o empuxo da gravidade dos corpos luminosos e podemos, assim, calcular o tamanho exato e a localização das ilhas escuras no espaço, que funcionam tão eficazmente para manter alguns sistemas firmes nos seus cursos. Corpos menores do espaço, cometas, meteoros e outros corpos. Os corpos espaciais menores, os meteoros e outras partículas pequenas de matéria que circulam e evoluem no espaço constituem um agregado enorme de energia e substância material. Muitos cometas são fragmentados pouco estáveis, de rodas solares mães, que estão sendo trazidos gradualmente sob o controle do Sol governante central. Os cometas também têm numerosas outras origens. A cauda de um cometa orienta-se no sentido oposto ao do corpo, ou do Sol que o atrai, por causa da reação elétrica de seus gases altamente expandidos, e por causa da pressão real, da luz e de outras energias que emanam do Sol. Esse fenômeno constitui uma das provas positivas da realidade da luz e das energias a ela associadas. Demonstra que a luz tem peso. A luz é uma substância real, não é simplesmente formada de ondas em um éter hipotético. Os planetas. Vamos Os parar aqui um planetas pouquinho, são... vamos parar aqui um pouquinho antes de falar sobre os planetas. Não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre algo Não, que chamou só atenção. o tempo, né, que as pessoas, o nosso Sol um dia vai se apagar, daqui a 25 bilhões de anos. Não, 25 Vai bilhões, demorar, vai demorar. daí ele vai entrar em relativa estabilidade, vai diminuir um pouco, né, essa estabilidade, que ele vai ficar assim, como ele está, por 25 bilhões de anos. Daí ele vai ficar em relativa estabilidade por mais 25 bilhões. Ele vai decaindo um pouquinho, né, vai decair um pouco. Mas, pelo que diz ali, né, não sei se você não, se viu. Então, eu fiz as contas ali, dá uns 60 bilhões de anos ainda. Eu fiquei pensando, será que a gente vai estar em luz e vida? Já acho que sim, né? Acho que sim. Já deve ter passado um monte de coisa desses 60 bilhões de anos. Oi, Eduardo. Eu quero fazer outra pergunta. O que o Urântia fala sobre a Lua? Que é um satélite, a Lua, para Isso. nós. É que a Não fala Lua... muito da Lua. Semana passada a gente viu alguma coisa. Não, ela fala que que a Terra e a Lua começaram a se formar Junto. juntos, né, com o sistema solar. E Sim. daí a gravidade da Terra atraiu a Lua e as duas, a um dado momento, até tinham quase o mesmo tamanho. E depois a Terra começou a aumentar, né, o tamanho por causa da energia que continha. E tu sabia, Lilian, que hoje especialistas estão dizendo que a Lua está ela está se afastando Se afastando, da Terra a cada, se não me falha a memória, é 1,5 por ano. Então, mas vai acontecer o contrário, ela vai começar a se aproximar da Terra. Ela vai se aproximar da Terra, tanto que, a um dado momento, ela vai se desintegrar,
Desintegrar. Isso, desintegrar. É isso aí. É isso. Ou vai cair na Terra, né? Ou então ela vai ficar circulando Mas, o planeta mas a Lua... vai ficar circulando o planeta como uma Nuvem gasosa. não é como uma nuvem, como é que ele um cinturão, né? Que Uhum. nem os anéis lá de Os Saturno. anéis de Saturno, né? Que nem os anéis de Saturno, porque os anéis de Saturno eles nada mais são do que luas que chegaram muito perto e explodiram, né? Uhum. São os satélites. Mas também tem um problema. Se a Lua se aproximar mais, quanto mais perto da Terra, Aham. pior para nós. Não, eu acho que, bom, agora eu fiquei com dúvida, mas a Terra tem muito mais força e ela vai destruir a Lua, entendeu? Por causa Mas a Lua tem força da gravidade. Tu sabe que por exemplo, as grandes marés que acontecem no solstício, no equinócio, é por causa da Lua. Quando a Terra, a Lua e o Sol estão alinhados, existem as grandes marés. E o que impulsiona as marés é a Lua. É isso que eu queria falar. Aham. Inclusive, quando a Lua está cheia, a gente percebe que parece que a energia é outra, né? Esses dias estava É de que o lua cheia, Sol né? está atrás da Lua. É uma A coisa gente- assim, essa questão da Lua para mim, e a Lua aparecer só uma face da Lua, assim, dá a impressão até que é um mistério, mas o livro de Urântia fala que é tudo uma questão de rotação, né? A um dado momento, a rotação da Lua ao redor da Terra, ela é tal, ela se Uhum. equilibra de tal maneira que uma Elíptica. face só é mostrada, né? É. Então, eu gostaria de entender isso melhor, mas para mim ainda fica assim, meio nebuloso. Mas diz que é esse equilíbrio que acontece, né? Então, eu Obrigada acho pela, que os astrônomos entendem bastante essa parte, né? obrigada pela informação. Mais Eu tenho algum... até também uma pergunta, na verdade não é uma pergunta, é uma curiosidade que eu estou buscando, que é a Oi, seguinte, Zolém. sobre astronomia, que eu leio assim, gosto de ler, tenho lido o livro de Urântia, principalmente buscando, né, informações astronômicas, né, porque existem muitas, né, no livro de Urântia, Muitos e detalhes, é. muitos detalhes, né, e interessante que eu estou buscando a seguinte informação, porque os planetas, eles vão se formando, né, eles vão atraindo massa, né, até que eles chegam no tamanho tal que eles conseguem atingir um equilíbrio. Isso. E aí depois cria-se a atmosfera e tal, todo aquele processo, resumido, né? E aí ele consegue entrar numa rotação perfeita, tal, assim, né? Numa distância, e tá. Eu queria ver com algum astrônomo, ou até mesmo se eu estou lendo o livro de Urântia para ver se eu acho alguma coisa que ajude a seguinte raciocínio. A Terra, ela tem uma força, né? A força gravitacional dela, né? Ela atinge uma certa distância, né? E ela tem uma força que ela atrai e que repele, não é? Porque a ideia dos momentos ela está atraindo e outros dados momentos ela dá um tipo meio que repele, né? Ela Bem, meio que expulsa. Né? Eu até às vezes tive que ler bastante isso para entender um pouco, e não entendo totalmente. Agora, a seguinte coisa, até que distância alcança essa força gravitacional até chegar à força gravitacional de outro planeta? Ele se divide, né? Como tipo assim, né? Essa força ela tem domínio até atingir um limite onde começa a força de outro planeta? Tipo assim, né? Nós temos nosso sistema solar Mercúrio, Vênus, Marte, não, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Ou seja, essa atração, né, essa força gravitacional, ela vai até encontrar a força gravitacional de outro planeta? Será que seria isso? Entende o que eu falo? Eu entendo, mas eu acho que essa força gravitacional, ela está diretamente ligada à força do Sol.
Eduardo, você fecha o teu microfone só. Não, é o do Stanley. É o meu aqui. Ah, Porque eu tô tentando pesquisar essa informação realmente como uma informação astronômica, ver o que os, né, astrônomos, cientistas falam hoje em dia em relação a essa questão, que é realmente uma informação muito específica, né? Dessa questão aí da força, até onde vai essa força, né? Qual a distância que ela alcança máxima, né? Porque tem um dado momento que vai se perder, né? Vai se desprender, né? A Terra não vai ter mais domínio, né? Nessa força, ele vai estar solto no espaço e talvez um outro planeta vai atrair, né, esse objeto, né? É isso que eu estou assim, tô lendo o livro de Urântia, mas eu também queria ver, até mesmo se alguém souber, bota lá no grupo, né, de ufologia, se souber aonde que eu consigo essa informação, né, dessa força gravitacional da Terra. Vai o quê? Vai até onde encontra a força de outro planeta? Né? Tipo assim, Terra, Marte, aí vai até quando chegar a determinado momento, aí já desprende da Terra e já fica sob domínio da força de atração de Marte, entende? É mais ou menos assim. Entendi. Stanley, você tem o livro de Urântia? Stanley, você tem o livro de Urântia? Tem. Em PDF? PDF. Tem uma lupinha de busca lá. Ah, procura sim. gravidade. Aí, É gravidade. verdade. Aí, talvez você Ele vai buscar... encontre talvez você encontre o que você está procurando. Ah, é verdade. Eu nunca tinha feito isso, não. Vou buscar pela palavra gravidade. Aí vai me jogar todas as partes que falam sobre gravidade. Né? É verdade. Valeu. Daí você faz uma apresentação para nós. Isso. Então tá. Então vamos ver os finalmente aqui. Agora eu vou ler, então. Os planetas são os maiores agregados de matéria a seguirem uma órbita em torno de um Sol ou de algum outro corpo espacial. Variam de tamanho desde os planetesimais até as enormes esferas gasosas, líquidas ou sólidas. Os mundos frios que se formaram pela reunião de material flutuante no espaço, quando acontece de estar em uma relação adequada com os sóis, são os planetas ideais para abrigarem habitantes inteligentes. Os sóis mortos, via de regra, não são adequados à vida. Eles estão comumente a uma distância muito grande de um Sol vivo e flamejante. Além do que são também muito maciços, e a gravidade é imensa na sua superfície. No vosso superuniverso, menos de um planeta frio em 40 é habitável por seres da vossa ordem. E é claro, os sóis superaquecidos e os mundos exteriores gelados são inadequados para abrigar a vida superior. No vosso sistema solar, apenas 3 planetas no presente são adequados para abrigar a vida. Urântia, sob muitos pontos de vista, é ideal para o habitat humano, pelo seu tamanho, densidade e localização. Então, aqui já uma dica, né? Apenas 3 planetas, então eles falam em planetas. Eles não falam em satélites, né? Eles falam em planetas. No presente, são adequados a abrigar a vida. Os padrões básicos de vida no universo variam de acordo com as condições físicas locais. As leis do comportamento de energia física são basicamente universais, mas as influências locais têm muito a ver com as condições físicas que prevalecem nos planetas individuais e nos sistemas locais. Uma variedade quase sem fim de vida, sob a forma de criaturas e outras manifestações viventes, caracteriza os mundos incontáveis do espaço. Há, todavia, certos pontos de semelhança entre mundos de um grupo ligado a um dado sistema, e, ao mesmo tempo, existe um modelo de vida inteligente para cada universo.
Há relações físicas entre sistemas planetários que perfazem órbitas semelhantes e que seguem de perto uns aos outros, nas circunvoluções infinitas em torno do círculo dos universos. Planetas foram feitos para serem habitados. As miríades de sistemas planetários foram todas criadas para serem, afinal, habitadas por vários tipos diferentes de criaturas inteligentes, seres que poderiam conhecer a Deus, receber a afeição divina e amá-lo em retribuição. O universo dos universos é a obra de Deus e morada de suas diversas criaturas. Deus criou os céus e formou a terra, e não foi em vão que ele estabeleceu o universo e criou este mundo. Ele o formou para que fosse habitado. Então, vejam, aqui nessa parte, né, nessa primeira frase aqui desse documento 1, ele fala, as miríades de sistemas planetários foram todas criadas para serem, afinal, habitadas por vários tipos diferentes de criaturas inteligentes, seres que podem conhecer a Deus e tal. Então, a impressão que dá é que todo o sistema planetário, ele vai ser habitado, né? Ou é habitado, ou vai ser habitado. Porque se foram todas criadas para serem habitadas, né? Os sistemas planetários, então dá a impressão que todos vão ser habitados. Urântia, seu número e localização. O número do vosso mundo em Urântia no grande universo é 5.382.482.337.666. Esse é o número do registro em Uversa e no Paraíso. É o vosso número no catálogo dos mundos habitados. Eu conheço o seu número de registro na esfera física, mas é de um tamanho tão extraordinário que seria de pouco significado prático para a mente mortal. Urântia está relativamente isolada na periferia do vosso sistema de Satânia. E com uma exceção apenas, é a esfera mais distante de Jerusalém. Ao passo que o próprio sistema de Satânia está próximo do sistema mais externo de Norlatchadek. E essa constelação agora atravessa a orla externa de Nébado. Vós estivestes realmente entre os mais humildes de todas as criações, entre as mais humildes, até que a outorga de Micael houvesse elevado o vosso planeta a uma posição de honra e de grande interesse universal. Algumas vezes, os últimos serão os primeiros, assim como verdadeiramente o menor pode tornar-se o maior. Esferas arquitetônicas. Os mundos da sede dos superuniversos e outras unidades administrativas são esferas arquitetônicas. Conquanto o governo de cada universo presida a ele de um ponto próximo do centro do segmento no espaço dos universos evolucionários, ele ocupa um mundo feito sob medida e que é povoado por personalidades confiáveis. Esses mundos sede são esferas arquitetônicas, corpos espaciais construídos especificamente para os seus propósitos especiais. Ainda que compartilhando da luz dos sóis próximos, essas esferas são iluminadas e aquecidas independentemente. Cada uma tem um sol que lhe envia luz sem calor, como os satélites do paraíso. E, ao mesmo tempo, cada uma é suprida de calor pela circulação de certas correntes de energia próximas da superfície da esfera. Tais mundos sede pertencem a um dos maiores sistemas situados perto dos centros astronômicos dos seus respectivos superuniversos. Os mundos sede dos 7 superuniversos participam da natureza e grandeza do paraíso, modelo central de perfeição para eles.
Na realidade, todos os mundos sedes são paradisíacos, são realmente moradas celestes, cujo tamanho material, beleza moroncial e glória espiritual vão crescendo de Jerusalém até a ilha central. E todos os satélites desses mundos sedes são também esferas arquitetônicas. Sumário dos mundos arquitetônicos. No nosso superuniverso, há 491. 491 mundos arquitetônicos, né? Cercado por 7 grupos de 70 mundos cada. No setor maior, são 71, e a sua capital é cercada por 70 esferas. No setor menor, são 8, e a capital é cercada por 7 esferas. No universo local, são 491, a capital é cercada por 70 esferas primárias em 10 grupos, cada um cercado por 6 esferas tributárias. Na nossa constelação, são 771 mundos arquitetônicos, a capital, então, é cercada por 70 esferas principais, cada uma com 10 satélites. E o nosso sistema tem 57 mundos, a capital, então, é cercada por 7 mundos de transição, e cada mundo de transição é cercado por 7 subsatélites. A conclusão. A criação da energia e a dádiva da vida são prerrogativas do Pai Universal e das personalidades criadoras coligadas a ele. O rio da energia da vida é uma efusão contínua vinda das deidades. A corrente universal e harmônica de força do paraíso, irradiando-se por todo o espaço. Essa energia divina penetra toda a criação. Os organizadores da força iniciam as mudanças e instituem as modificações da força e espaço, que se manifestam no surgimento da energia. E os diretores de potência transmutam energia em matéria. Assim nascem os mundos materiais. Os portadores da vida iniciam na matéria morta aqueles processos aos quais chamamos vida, vida material. Os supervisores do poder moroncial atuam do mesmo modo nos reinos de transição, entre o mundo material e o espiritual. Os criadores espirituais superiores inauguram processos semelhantes nas formas divinas de energia, que resultam em formas mais elevadas de espíritos de vida inteligente. E aqui acabamos a nossa apresentação. Muito legal, né? Feita pelo senhor Sadler, William Sadler. Muito bom estudar, assim, né, pegar uma parte, juntar. E essa questão de energia, sabe, Eduardo? No livro de Urântia está no documento 42. Então, ali fala sobre todas as formas de energia, qual a energia que existe no paraíso, qual forma de energia no universo perfeito de Avona, nos superuniversos, até nós. Então, todos os tipos de energia são falados lá, é muito interessante. Sidney, pode falar. Não sei se você lembra, nem sei se foi um estudo com você, nós estávamos discutindo se os mundos arquitetônicos eram esferas materiais, e eles construíram em cima, uma coisa parecida com isso. Aí está dizendo que não, que as esferas arquitetônicas são realmente construídas por eles, não tem nada totalmente construído por eles. São arquitetônicas, mas são arquitetônicas, mas eles são materiais, é aquela matéria, né? Acredito que seja matéria moroncial. Mas o que nós discutimos num estudo aí que eu nem sei mais, entendi. Era se eles pegavam um planeta e adaptavam. Sim, como se então fosse eu não isso, lembro. entendeu? Então, aí está explicando que não, que não, totalmente feita por eles. As esferas arquitetônicas são construídas por eles, elas não...
Sim. São mundos artificiais, que eles dizem assim, né? Artificiais no sentido de que são construídos, né? Não Tiveram surgem uma da evolução, né? que nem a Terra, assim, que nem... Isso. Mas demora também para construir. Nem lembro quanto tempo que foi para construir o nosso aqui. Eles dizem, né? Se não fosse por Micael, o nosso é um planetinha lá da periferia, né? Insignificante. Sim. E é interessante, né? Tem uma parte do livro que fala que porque se você vê o tamanho do universo, nós nos sentimos minúsculos, né? Nos sentimos assim uma célula, menor que uma célula, uma poeirinha. Mas Deus nos considera tanto, né? Nós somos tão amados por Deus que é como se os outros planetas não houvessem outras pessoas. Nós nos sentimos muito importantes, né? Como diz, né, Estela, a gente se sente a última bolacha do pacote. Né? Mas por quê? Porque nos habita o próprio Deus. Na realidade, nós somos um diamante bruto, né? Essa comparação do diamante bruto é ótima, né? Porque diz assim, nós somos um diamante Esses bruto. dias alguém estava falando assim, porque nós, assim, né? Eu digo, nós somos animais, assim, eu acho que nós ainda temos muito que evoluir, mas nós não podemos também nos acomodar Nos diminuir tanto. animais. Nós temos Não. dor, Nós somos nós animais. temos os 7 espíritos ajudantes da mente. Sim. Nós temos uma responsabilidade. Nós não somos meramente animais, assim. Tudo bem que nós temos que evoluir muito ainda, mas nós temos que assumir nossa responsabilidade. Não podemos nos acomodar dizendo, agora porque eu sou animal, eu posso fazer qualquer coisa. Não, eu tenho um ajustador, eu tenho os 7 espíritos ajudantes da mente, eu tenho o espírito da verdade, né? Sim. Ô, Nós Lilian, somos o filhos último de Deus biscoito do pela fé. pacote, o último biscoito do pacote foi bom, porque aquele já está tudo quebrado, mas sabe que ninguém quer. Né? Não é aquele que sobrou, né? Mas tem essa outra compreensão também, a última bolacha. Eu prefiro dizer que se sente a última Coca-Cola do deserto. Verdade. Verdade. Mas é muito legal. Eu, assim, às vezes eu tenho, sabe, eu tenho que me policiar, porque eu acho assim, não sei, eu acho a vida magnífica, assim, né? E às vezes eu me entristeço com toda a dor, com tudo, mas a vida é acima de tudo, né? A vida que Deus nos deu, o valor, tudo isso que Ele fez, todo esse processo de evolução, para que o ser humano habitasse um planeta, para que o ser humano, se conscientizasse de que ele é um filho de Deus. Então, isso assim, essa consciência, né, que a gente tem de ser filho de Deus, é que nos torna, na realidade, filhos de Deus pela fé, que é o que nós somos, né? Daí, quando nós sobrevivermos, nós começamos a nossa ascensão e ali a gente já vai estar em um outro nível, né? Se assim for a vontade de Deus, a gente fala, né? Mas só o fato de nós vivermos aqui no planeta, se você olha, eu sempre me admiro, eu sempre sou admirada pelo nosso... Se você olha a natureza assim, a gente fica encantado, é encantador. Você vê as paisagens que Deus criou, que os portadores da vida vieram aqui, olha, atrás da Estela, né? Só a imagem, as montanhas, né? Todo verde, tudo, tem assim, imagens, a gente ama a praia, o Brasil, então, ele é cheio, né, de natureza maravilhosa, e é para todo canto que você olha, é magnífico, assim, né? A gente podia, vamos dizer assim, dar vontade de botar o pé na estrada e conhecer
as maravilhas de Não Deus. chega Né? nem aos... Imagina que é Edente, então, né? Então, se a gente se encanta, eu sim sou encantada, né, com o planeta Terra. Eu também, assim, quando... Agora mesmo, né, acabou o outono, aqui estava lindo, aquelas folhas vermelhas, amarelas, aqueles plátanos, assim. O outono é a coisa mais linda, para mim, a estação mais linda do ano é o outono. Então, e todas as estações, nunca assim, não é sempre igual, né? A gente estava falando das estações do ano, então nunca é igual, por mais que às vezes você passe frio, mas você trabalha para se agasalhar, né? Vai atrás. Quando vem o frio, você sabe que você tem que, vamos dizer assim, no verão, você tem que fazer uma provisão para o inverno, uma provisão de alimentos para o inverno, para quem antigamente não tinha geladeira ou não tinha, né? Mas você tem assim que, e hoje em dia praticamente, pelo menos aqui no Brasil, você tem alimentos o ano inteiro, né? Porque quem mora em ambientes em que neva tudo, você tem um trabalho a mais, né? Então você vê aquelas pessoas assim guardando alimentos, fazendo as tais das conservas e compotas, né, Estela, que antigamente se fazia, e que hoje você é um outro método, que, pelo menos nas cidades, porque no interior ainda se usa esse método, se faz isso, né, para sobreviver. Mas mesmo assim, eu acho que o plano de Deus, a gente vê a maravilha do plano de Deus, nesses detalhes que o livro dá, então, meu Senhor. Mas essa tem uma parte do livro que fala, né, e é por isso também que a gente se sente amado, por todo esse trabalho dos portadores da vida. Inclusive eu quero aqui, se eles estiverem me escutando, agradecer os portadores da vida, fizeram um ótimo trabalho, né, com toda a natureza, com toda a maravilha. Atraso, mas tudo bem. A gente perdoa, né, a gente está aí. Fazer o quê, né? Eles não previam aquilo que ia acontecer, né? Então, mas eles estão aí, a gente sabe que eles estão aí, todos os seres, mas eles principalmente, né, Estela, eles que implantam a vida nos planetas, e todo o projeto que eles fizeram foi maravilhoso. Todo o trabalho que eles têm lá em cima, né? Projetando as diferentes a vida, formas de vida e tudo, não é só... Antes de vir para cá, eles têm um trabalho imenso. E os controladores aqueles que manifestam a energia primordial, todos eles, né, eles têm a sua, vamos dizer assim, o seu papel, cada pessoa tem o seu papel, e nós também, né, temos a nossa função, cada um faz uma parte, né, daquilo que lhe cabe dentro do planeta. E uma das nossas é criar, inventar, com Deus, né, participar da vida de Deus e evoluir, criar nossa alma e ascender. Essa é a nossa missão primordial, né? Evoluir, evolução.